Eu sou a psicóloga Cleonaide. Recentemente, no encontro de amigos, foi sugerido esse tema, como aconselhar um amigo. E aí eu queria lhe perguntar, você é uma pessoa que os amigos procuram para pedir uma orientação, um conselho? Quando é o momento de você deixar de aconselhar e encaminhar essa pessoa para ter um encontro com um profissional? Aprender a cuidar faz parte do existir. A empatia é uma habilidade que ela pode ser aprendida. Foucault, que foi um filósofo e também um psicólogo, ele diz o seguinte: precisamos resolver nossos monstros secretos, nossas feridas clandestinas, nossa insanidade oculta. Não tenha medo da dor, tenha medo de não enfrentá-la, criticá-la ou usá-la para o crescimento. Situações comuns da vida, como o desemprego, uma enfermidade pessoal, uma enfermidade na vida de um parente próximo, separações, traições, decepções com os amigos, ciclos interrompidos, solidão e perdas das mais variadas formas, pode levar uma pessoa a sentir a necessidade de receber conselho. Então, quando esse momento surgir, deixe que a pessoa fale sem interrupções. Como é importante você poder ouvir uma pessoa de maneira integral, sem que a sua mente esteja ocupada com novos assuntos. Evite, enquanto a pessoa estiver falando, evite fazer perguntas. Deixe que essa fala aconteça de maneira muito íntima daquele seu amigo. Faça silêncio interior e dê total atenção olhando para a pessoa. Quando alguém está expressando os seus sentimentos e percebe que alguém está olhando o celular, olhando para o lado, observando o relógio, isso demonstra que não está havendo, então, uma entrega para aquele momento que aquele amigo está compartilhando. Autorize a fala e busque não julgar a pessoa. Pergunte se pode ajudar em alguma coisa. O problema de uma pessoa nunca é um pedido para que você resolva o problema dela ou dele. O problema individual é sempre uma oportunidade de crescimento que pode ser usado ou não, a depender da pessoa. Não diga o que o outro tem que fazer. O livre-arbítrio da pessoa precisa ser respeitada sempre, em todo o tempo. A autorresponsabilidade pela sua própria existência é única. Então, por mais que você ame uma pessoa, por mais que você tenha todo o desejo de ver aquela pessoa bem, a vida daquela pessoa pertence a ela e ela precisa ser adulta para ressignificar aquilo que está acontecendo e tomar decisões. O sofrimento, ele tem um peso da interpretação da crise que se está vivendo. Cada pessoa, ela dá interpretação para as suas dores, para as suas crises. Então, cabe você, como amigo ou como amiga, aguardar o tempo do outro na elaboração daquela crise, daquele sentimento, sem imposição. Desse modo, não é correto se você diz: bem, eu estou aqui te ouvindo,
estou lhe dando conselho. Agora, se você não fizer o que eu estou te dizendo, não venha mais conversar comigo sobre esse problema. Aí, no ato que você está ouvindo, de maneira impositiva, você dificulta que o seu amigo ou a sua amiga tenha a coragem de colocar para fora aquilo que está doendo na sua experiência pessoal. Também evite fazer promessas do tipo: ah, vai ficar tudo bem, você vai aprender muito com isso, você vai superar logo e você vai ver que tudo vai dar certo. Tenha fé. Essa pessoa, se ela se separou, ela vai voltar. Ou então, se aquela pessoa está doente, você dizer: você vai ficar curado. Foi melhor, então, que esta pessoa morresse porque ela parou de sofrer. Toda interpretação com promessa, ela precisa ser suspensa. Porque a vida ela se renova a cada dia. E você nunca sabe o que vai acontecer no dia seguinte. O seu papel é acolher, é amar, ouvir essa pessoa, a depender das circunstâncias, elaborar alguma pergunta, mas a decisão sempre cabe ao dono do problema. Sem voz de comando. Pare de chorar, pare de falar essas coisas, saia para passear. Gente, essa voz de comando só prejudica. Como você pode virar para a pessoa e dizer: pare de chorar? Ela vai chorar o quanto ela precisar chorar e você vai ficar quietinho ali do lado, aguardando chegar o momento em que ela elaborou aquilo que está acontecendo e vai tomar pequenos passos na direção de ficar bem. Uma característica muito importante entre os amigos é a cumplicidade. E essa cumplicidade ela é manifestada através do apoio, do cuidado, da atenção. Agora, nenhum amigo ele deve ser cúmplice de nada que fira a dignidade humana. Desse modo, a violência, o abuso, ele precisa ser combatido em qualquer pessoa que comece a construir nessa direção. Preservar a dignidade humana é algo que tem a ver com todos os relacionamentos, todas as formas de relacionamento. Então esteja implicado na valorização da vida. Trate as opções, ajude a ampliar os horizontes. Mas não concorde com o seu amigo se aquilo que está sendo dito é inadequado. Não se compare com a pessoa, nem conte a sua própria história como se você fosse o modelo. Nós gostamos de dizer: porque aconteceu isso comigo? Eu, quando vivi uma situação parecida, eu fiz isso, fiz aquilo. Não, você não é a outra pessoa. O que ela está vivendo não é igual ao que você está vivendo. Por quê? Porque ela é uma pessoa diferente. Desse modo, o seu modelo de vida não pode ser um modelo para outra pessoa. Então, é o outro que está em foco e não a sua própria história. Cada pessoa é uma pessoa. A dor do outro é individual. Sêneca, um grande filósofo, ele disse o seguinte: as dificuldades fortalecem a mente, assim como o exercício faz com o corpo. Desse modo, toda forma de problema, toda forma de dificuldade é uma oportunidade de evolução, é uma oportunidade de crescimento, é também uma oportunidade de se refazer o percurso que não andava bem. Marcos Aurélio, ele foi um político romano e filósofo do século II. Ele então disse: o mundo é caótico e imprevisível. Você tem poder sobre a sua mente e não sobre os acontecimentos externos. Perceba isso e você encontrará a sua força.
Marcos Aurélio está dizendo o seguinte: você não tem condição de prever o que vai acontecer com você, mas você pode reagir de maneira adequada aos acontecimentos. Então, cuidar da mente é um fator imprescindível para todas as pessoas. Desse modo, o sofrimento, ele pode ser prolongado. O sofrimento, ele pode, a cada dia, diminuir no ato que você percebe que o problema é algo que está fora do seu controle, mas o sofrimento prolongado depende de você. Verifique suas taxas como endocrinologista, porque às vezes, diante de uma crise, as taxas diminuem. E é uma oportunidade que essa pessoa vai ter de verificar se a fragilidade não está ligada a alguns problemas de saúde que não foram tratadas. Marcar uma consulta com um psicólogo deve ocorrer quando o conselho de um amigo, o conselho de uma amiga não está sendo suficiente para que aquela pessoa elabore a sua perda, elabore o seu sofrimento. Então, sempre é adequado que um amigo saiba qual é o ponto em que ele não pode mais ajudar. E aí ele encaminha isso para que um profissional possa dar conta. Se voluntarie para acompanhar essa pessoa no processo terapêutico. Eu vou com você, eu marco para você, que é uma maneira de você auxiliá-lo nas tomadas de decisões. Então, ser amigo é uma coisa maravilhosa. E você ter amigos também é uma coisa maravilhosa. Então, que esta semana você seja um apoio restaurador, um apoio de saúde para aqueles que estão à sua volta, para aqueles que você ama. Um grande abraço para você.